Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Saiu fraco, o pessoal está meio desanimado, assim, meio desligado. Vou usar a tática que eu aprendi com um amigo meu. Pessoas lindas e maravilhosas aqui. Boa noite. Não falha nunca. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame bênção de luz sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. Essa passagem do Evangelho que foi lido pelo nosso irmão é muito boa para que possamos refletir, né? Porque nós, espíritos encarnados, que estamos percorrendo essa jornada no corpo físico, muitas vezes esquecemos do nosso objetivo, do objetivo principal pelo qual aqui nos encontramos, que é a nossa evolução espiritual, que é a nossa caminhada evolutiva. E quando nós encarnamos mergulhados no corpo físico e devido às necessidades que temos de suprir, arranjar um bom emprego, arranjar uma boa colocação, para levar o pão de cada dia para casa, né? Buscar alçar algo melhor para nós e os nossos familiares, nos preocupamos tanto com essas problemáticas que esse mundo físico nos oferece, nos obriga a realizar para poder resolvê-las, que nos esquecemos de quem realmente nós somos. E muitas vezes também nos deixamos iludir, seduzir com as propostas ilusórias que esse mundo físico nos apresenta, que esse mundo nos convida a vivenciar, e nos deixamos conduzir por essas questões que muitas vezes lá adiante pode nos trazer dores, pode nos trazer lágrimas, pode nos trazer sofrimento, né? Então, ficamos mergulhados nessas ilusões, ou então na necessidade da sobrevivência, né? Que é importante, e nos perdemos de nós mesmos, né? E ao nos deparar com essa mensagem que Jesus nos deixa, através da parábola do semeador, nós, se pararmos para refletir, vamos ligar o alerta em nós mesmos. Porque senão vamos fazer uma certa reflexão sobre o que Jesus quis dizer nessa parábola. Porque Jesus, quando tinha algo a passar, ele utilizava, na maioria das vezes, de parábolas. E o que é uma parábola? Parábola é uma história que, na sua grande maioria das vezes, é uma história fantasiosa, ou seja, aquele fato nunca aconteceu, mas que traz no seu bojo, no seu interior, uma reflexão sobre o que ele quer passar. Basta que nós venhamos a nos deter e analisar a mensagem que ele nos traz. Então, começa Jesus a falar de um semeador,
Quem é esse semeador que Jesus está falando? O semeador da história é o próprio Jesus. E qual é o tipo de semente que ele está a lançar pela estrada? É a mensagem que ele veio nos trazer, a boa nova, é o evangelho, é a proposta filosófica da mudança do eu de cada um de nós. A proposta de nos conhecermos e buscarmos tirar de nós todas as mazelas, todas as imperfeições que nós temos. E ele diz que esse semeador saiu a semear, ou seja, a levar a palavra, e que algumas sementes caíram pela beira da estrada e vieram os pássaros e a comeram. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que as sementes que caem à beira da estrada e os pássaros comem são aquelas pessoas que, ao receberem a mensagem do Evangelho, não dão muita importância para essa mensagem, vão viver a sua vida e enfrentar dores e sofrimentos sem uma base, porque não buscou deixar que as sementes penetrassem, ou seja, que a palavra, que a mensagem penetrasse no solo do seu coração. E adiante ele segue dizendo que outras sementes foram parar no meio de umas pedras e que ao nascerem, por não terem raiz, o sol veio, queimou. E essas sementes são as pessoas que ouvem a mensagem, até acham bonita, até buscam propagá-las. Mas quando os reveses da vida vêm e que elas se sentem diante da dificuldade de vivenciá-las, elas colocam a mensagem de lado e vão viver a vida que se impõe para elas. Essas são as sementes que caíram nas pedras. Mais adiante ele diz que as sementes, outras, caíram nos espinheiros. E quando os espinhos cresceram, a sufocaram até a morte. São as pessoas que se importam mais com o que vão dizer delas, as outras pessoas, do que vivenciar aquilo que realmente ela sente, do que ser o que realmente ela pede para ser vivenciado, ou aquilo que a mensagem tocou nela, é a visão que ela deve seguir, mas ela se sente tão tolhida pelo ambiente social em que convive, as pessoas com quem convive, que deixa se levar pelas novidades, pelos modismos da vida. Por fim, vem aquelas sementes que caem em solos férteis e dão grãos e brotam. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem e procuram se guiar através dessa mensagem e vivenciam o seu lado mais importante, que é o lado espiritual, sem esquecer de cumprir suas obrigações
dos seus deveres de pessoas encarnadas. E essa mensagem nos faz refletir muito sobre nossa caminhada, principalmente nós espíritas, que detemos um certo conhecimento através da mensagem da doutrina espírita e que nos dá uma certa responsabilidade do que fazemos na nossa caminhada de dia a dia, o que devemos realizar na nossa jornada, na convivência com nós mesmos e com os outros. O que fazemos? Que tipo de semeadura nós estamos realizando? Porque todos nós somos semeadores. Todos nós estamos aqui para deixar as nossas impressões por onde passamos, para fazer realizações que deixem marcas importantes nas pessoas. E muitas vezes nós, por deixarmos levar pelas ilusões desse mundo, nos esquecemos e nos perdemos, e perdemos a oportunidade de realizar alguma coisa de boa e de bem aonde estamos. Porque nos explica a doutrina espírita que nós estamos aqui e, ao estarmos em qualquer lugar, não é por acaso, porque o acaso não existe. Ali estamos por algum motivo e precisamos fazer o que melhor nós tivermos para que aquele momento em que nós nos encontramos naquele local possa ser transformado num momento ímpar para nós e para os nossos próximos, né? Então, não existe esse acaso na vida. Não foi por acaso que um dia todos nós, atravessamos as portas de uma instituição espírita. Não foi por acaso. E vou ainda mais longe ao dizer que nós pedimos para que isto ocorresse, para que isto acontecesse, que em determinado momento da nossa caminhada, aqui encarnado, nós entrássemos em contato com a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. E mais do que consoladora e esclarecedora, libertadora. E é por isso que nós aqui estamos numa noite de sábado, aqui no Centro Espírita. Viemos buscar conhecimento, viemos buscar consolo, viemos buscar esclarecimento para nos libertar de todas as mazelas que nos acompanham, dores, sofrimentos, incertezas, dúvidas. Tudo isso, nós, ao entrarmos em contato com a doutrina espírita e nos aprofundar nos estudos da doutrina espírita, nos libertamos. Não estou aqui a dizer que a vida de um espírita é maravilhosa, que nada nos atinge. Não. Nós estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda imperfeitos, e por sermos espíritos imperfeitos e nos encontrarmos no mundo de provas e expiações, nós vamos passar por provas e expiações.
que, na realidade, são aprendizados para todos, para que possamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Então, o espírita não é melhor do que ninguém, nem vai se livrar dos mesmos problemas que qualquer pessoa tem, né? Jesus já nos lembrava: aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e carregue. Ele não disse que seria tudo maravilhoso. Ele disse: pegue sua cruz e carregue. Qual é a nossa cruz? São diversas. São diversas. Cruz com nome de doenças, cruz com nome de família, cruz com nome de problemas financeiros, diversas cruzes. Cada uma cabe em cada pessoa, e cada pessoa tem uma cruz para carregar, ou como diria um velho conhecido meu, tem uma lágrima secreta a derramar, né? Então, nós não somos melhores do que ninguém, mas adquirimos um conhecimento que nos mostra a nossa realidade e nos traz a informação do porquê aqui nos encontrarmos e para que estamos aqui, e o porquê que nós estamos convivendo com quem nós estamos convivendo, com os familiares, com o colega de trabalho, com o chefe de setor, com aquela pessoa que está sob nossa orientação no trabalho, insubordinada, problemática, com o vizinho chato. E pararmos para pensar: é o vizinho que é chato ou somos nós que somos o chato? Né? Porque nós temos que o leve defeito, vamos dizer assim, de sempre achar que o outro que é o culpado, que o outro é que está errado, quando na realidade o problema maior somos nós. Se quisermos encontrar o nosso maior inimigo, basta olharmos o espelho. Nós vamos encontrar o nosso maior inimigo. Então, essa mensagem, a parábola do semeador, vem nos trazer reflexões sobre a problemática que existe em cada um de nós. E nos alerta, nos convida a buscarmos a libertação dessas dificuldades que nós temos em voltar os nossos olhos para a nossa verdadeira realidade. E aí é que entra a questão da doutrina espírita, porque ela vem nos dizer quem somos nós, o porquê de estarmos aqui, para que estarmos aqui, e depois daqui, para onde iremos e de onde nós viemos. Ela nos alerta que nós somos espíritos imortais. O que morre é o corpo físico. E nós não somos este corpo físico, nós estamos no corpo físico, mas a nossa realidade é espiritual. Nós somos espíritos. E ela nos diz o seguinte, que nós estamos encarnados com um objetivo maior. Que objetivo é esse? A nossa evolução espiritual. Mas ela nos diz também que para nós evoluirmos, aproveitarmos esta encarnação e evoluir, nós precisamos só de aprender a amar.
E aí eu me lembro do grande Francisco Cândido Xavier, que nos disse o seguinte: Jesus não nos pediu nada de impossível. Ele não nos pediu para que escalássemos o Monte Everest, que é o maior monte que existe no planeta. Não. Ele apenas nos pediu que nós nos amássemos, como ele nos ama. Simples assim. E nós nos esquecemos desse grande ensinamento, nos perdemos. E aí criamos um bocado de teoria, um bocado de dogmas para nos iludir. Quando a única coisa que é necessária é amarmos uns aos outros, é buscarmos compreender o outro, buscarmos entender o outro, e mais do que isso, aceitar o outro como o outro é. Porque na maioria das vezes nós queremos que o outro seja aquilo que nós pensamos que ele é. E depois nos queixamos: me iludi com fulano de tal, me decepcionei com fulano. Não, você se decepcionou com a imagem que você próprio construiu de fulano. Fulano sempre foi aquilo. Nada mais, nada menos do que aquilo. Nós é que construímos ilusões. Nós é que elegemos ilusões em nossa mente e jogamos no outro. Nós queremos que o outro seja aquilo que nós não somos. Nós deixamos que o outro, queremos que o outro seja aquilo que nós não conseguimos ser, que nós não somos. Nós exigimos do outro a perfeição que nós não temos, né? Então, a doutrina espírita vem e nos mostra a nossa realidade. Espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. E, diante disso, o que temos que fazer? É, primeiro, aceitar quem nós somos, buscar fazer a reforma íntima, ou seja, deixar de cometer tantos atos que nos traga dor e sofrimento, matando os sentimentos negativos que nós temos, que todos nós temos: ciúmes, nós temos mágoa, sentimos rancor, né? Nós somos invejosos, nós temos o sentimento de vingança ainda dentro de nós, ou abertamente, ou de forma velada, e outros sentimentos negativos que nós ainda carregamos dentro de nós. E é justamente isso que nós precisamos nos livrar, amando de forma universal, crística, o outro, vendo no outro que o outro realmente é. Quem? Meu irmão de caminhada. Ele não é meu inimigo, ele não é meu adversário, ele não irá me fazer mal. A única pessoa que é capaz de fazer mal a mim sou eu mesmo, com os meus sentimentos. A única pessoa que poderá fazer mal a cada um de vocês são vocês mesmos, com os sentimentos negativos que ainda carregam dentro de si. Todos nós somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, não devemos, poder a gente pode tudo, né? Mas não devemos cobrar a perfeição do outro.
devemos entendê-lo, aceitá-lo e amá-lo, mais do que isso, amá-lo. É esse sentimento que nos fala a parábola. É a semente que cai num solo fértil. Que solo fértil é esse? Solo do nosso coração, ou seja, o nosso sentimento, que é o amor. A mensagem do Cristo qual é? Qual é a semente que o Cristo estava espalhando? O amor, o perdão das ofensas, a indulgência, a caridade. É justamente isso que o Cristo estava nos pedindo para vivenciar. É justamente essa a proposta da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não impõe nada a ninguém, ela propõe. E ao propor, ela nos mostra o caminho. Olhe, se você for por aqui, vai acontecer isso, 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 isso com você. Se você for por este caminho, vai acontecer isso, isso, isso com você. E ela deixa que a opção seja feita por nós mesmos. Somos nós. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. E por isso que nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. É por isso que nós, quando realizamos algo de bom, vivenciamos os céus, mesmo estando encarnados. E quando caímos, nos sentimos num verdadeiro inferno, mesmo estando encarnados. Porque o céu e o inferno não é uma localidade, é uma questão de sentimento, é uma questão de sensação, que podemos vivenciá-la, quer estejamos encarnados ou não. Né? Então, a proposta da doutrina espírita é a mesma proposta do Cristo. Amarmos imensamente, sem nenhuma concepção de certo ou errado. Amar o meu próximo, amar a pessoa que está à minha frente, a pessoa com quem eu falo, seja ela quem for, sem preconceito, sem julgamento. Porque quem somos nós para julgar? Né? Não somos ninguém. Somos pessoas que ainda cometem erros, cometem deslizes. Todos nós cometemos. Então não podemos julgar ninguém. Só podemos olhar para as pessoas e amar. Só podemos levar a palavra de conforto, de carinho e de amor para as pessoas. Só podemos acolher todos aqueles que chegam e trazem suas dores e sofrimento, porque cada um de nós tem a sua dor e o seu sofrimento vivenciando. Todos nós. Não conheço ninguém que não tenha problemas nesse mundo. Pode ser que hoje à noite, aqui, né, no Cristo Consolador, eu venha conhecer alguém que não tenha problema. Mas até hoje, né, às 8h10 da noite, nunca conheci ninguém que não tenha problema. Existem aquelas pessoas que têm problemas financeiros, existem aquelas pessoas que têm problemas familiares, existem aquelas pessoas que têm problemas de saúde, mas todos nós temos problemas, todos nós temos a cruz para carregar, todos nós temos uma lágrima secreta para derramar, né? E existem aqueles que querem ser melhores do que os outros, tem logo os 3 problemas de vez, né? Para dizer como eu sofro.
e ter sempre alguém para dizer, coitadinho, né? Aí ele faz aquela cara de sofrimento, aí tudo bem, né? Mas todos nós temos, né, problemas. Então, por que julgar o outro? Por que apontar o dedo? Por que querer ser melhor do que o outro? Ser superior ao outro? Ninguém é superior a ninguém. Independente da questão financeira, independente do nível social, independente do nível cultural, independente da religião que professa, ninguém é melhor do que o outro. Nós somos iguais, embora diferentes. E essa diferença é que dá sabor à vida. Porque cada um pensa de uma forma, cada um tem um gosto, né? Cada um tem o seu grau de conhecimento, mas nem por isso é melhor do que o outro. Porque muitas vezes, por mais que nós saibamos, não sabemos de tudo. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós, ou sabe de alguma coisa que nós não temos conhecimento. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Quando nós começamos a entender isto e interiorizar isso, nós crescemos. Crescemos como espíritos que somos. Crescemos porque aprendemos a enxergar o outro e ver o que o outro é. Crescemos porque olhamos para o outro, observamos o outro e sabemos quem ele é. O nosso irmão de caminhada, que assim como nós, passa pelas mesmas dificuldades da vida encarnada e tem os seus problemas também para resolver. E ao olhar o outro e ter esse sentimento, nós vamos crescendo espiritualmente, vamos cumprindo o para o qual nós estamos aqui e vamos evoluindo. É fácil? Não. Mas também não é impossível. Nós podemos. Depende de cada um de nós. Nós podemos realizar muitas coisas. Lembrando Jesus de novo. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer, se quiserdes. Muito mais até. Muito mais, se nós quisermos realizar. Então, cada um de nós tem o poder de mudança em nossa própria vida e na vida das pessoas. Quando nós levamos amor aos outros, quando nós levamos uma boa palavra para o nosso semelhante, quando nós envolvemos a nossa energia boa nas pessoas com quem nós estamos lidando, nós estamos transformando o nosso mundo e o mundo das pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos influenciando beneficamente todos aqueles que têm contato conosco e, consequentemente, estamos sendo beneficiados também. É como dizia Chico Xavier, que o passe, a transmissão de energia, é como alguém que coloca perfume em sua mão e vai passar no outro. O primeiro a ficar perfumado é aquele que pegou no perfume para passar no outro, né? Então, quando nós estamos a emitir energias de amor, energias de caridade, o primeiro beneficiado somos nós. Se nós quisermos ser amados, precisamos aprender a amar. Se nós quisermos ser consolados,
precisamos primeiro consolar. É por isso que tem um dito popular que diz o seguinte: o solidário nunca está solitário, porque ele sempre está cercado de pessoas que ele está ajudando e indiretamente está ajudando a ele mesmo. E eu vou contar uma história para poder a gente fechar essa noite, de uma conhecida minha, que eu não vou dar o nome aqui para vocês, embora tenha tempo que eu não a vejo, eu não sei nem se já desencarnou, espero que não, que ela me contou há muitos anos atrás, que certa feita ela estava mergulhada num problema muito difícil na vida particular dela. E ela estava um dia de domingo à tarde, muito triste, abatida, sem encontrar soluções para aquele problema que ela estava vivenciando. E aí, do nada, ela lembrou, puxa, fulaninha, uma conhecida dela, está internada no hospital. Vou lá fazer uma visita a ela. Domingo à tarde, vou fazer uma visita a ela. Trocou-se e foi fazer a visita a essa conhecida dela. Essa conhecida dela, ao vê-la chegar, ficou numa alegria danada. A fisionomia irradiou: ô, fulana, que bom que você veio, que maravilha. Aí sentaram, começaram a conversar, né? E a enferma sabia que ela era espírita, né? Que bom que você veio aqui, fulano. Você poderia dar um passe em mim? Ela disse, posso. Aí foi lá, deu um passe nela. E aí ela disse assim, ela começou a contar os problemas que ela estava vivenciando, né? A enferma. E essa conhecida minha começou a dar orientações para ela, a mostrar um caminho que ela poderia seguir para poder se livrar daqueles problemas, né? E no meio da conversação, ela percebeu que tudo que ela estava dizendo para a cidadã servia para ela. E ali, ela consolando a cidadã, ela encontrou a resposta para as problemáticas que ela estava vivendo. E ela virou-se então para mim e disse assim, tá vendo, Aguinaldo? Se eu ficasse em casa remoendo minhas dores, meu sofrimento, eu não encontrava solução para o meu problema. Quando eu saí para amenizar a dor do outro, eu encontrei a solução para o meu problema. E é verdade isso. Todas as vezes que nós nos fechamos dentro de nós mesmos, de forma egoística, pensando que só nós que temos problemas, que só nós que sofremos, nós não encontramos saída para o nosso sofrimento. Quando nós saímos e vamos enxugar lágrimas, que não vamos confortar as pessoas, nós encontramos a solução para o nosso problema. Porque nós vamos praticar o amor. E todas as vezes que nós praticamos o amor com o nosso próximo, nós somos assistidos mais ainda pela espiritualidade superior. E elas nos mostram a saída que nós devemos tomar para evitar os problemas que estamos atravessando. Diante disso, na parábola do semeador, vem nos trazer uma mensagem de que busquemos deixar que a semente caia em nosso coração e que esse coração seja um terreno fértil, para que possamos fazer com que desabrochem frutos de amor ao nosso próximo, porque amando o nosso próximo,
na realidade nós estamos amando a nós mesmos. Que todas as vezes que nós iluminamos o caminho de alguém, nós também estamos iluminando o nosso caminho. Que sejamos aquele que ilumina, que sejamos aquele que ama, que sejamos aquele que semeia o bem e o amor. É para isso que estamos encarnados aqui. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe, não só nessa noite maravilhosa de hoje, mas por todos sempre. Uma boa noite, bom fim de semana e uma boa semana.